Olá, querido aluno, nosso Centro de Estudos Presbiterianos, seja bem-vindo mais uma vez à nossa aula de Teologia Sistemática. Nós estamos trabalhando Teologia Sistemática e vamos trabalhar hoje a nossa aula tratando primeiro sobre cognoscibilidade e incompreensibilidade de Deus. O lugar da cognoscibilidade de Deus na teologia é um ponto bastante importante que precisa ser discutido. A fé cristã, ela sempre manteve, sustentou que Deus é um ser conhecível e o homem pode conhecê-lo. Isso é o que nós chamamos em teologia de cognoscibilidade. A palavra cognoscibilidade vem da palavra grega gnosko, que significa conhecer, cognor, que é conhecer, ter a natureza do conhecimento a respeito de seu objeto. Ok? Não é comum as pessoas tratarem sobre o tema da cognoscibilidade de Deus para a teologia cristã ou para a vida da igreja como um todo, né? Mas nós vamos trabalhar hoje aqui nessa aula de teologia sistemática essa abordagem importante como igreja do Senhor Jesus, né? Então, a primeira questão que eu quero levantar para vocês é que a tradição reformada sempre manteve e também sustentou essa ideia de que Deus é conhecido. O conhecimento de Deus ele se torna o padrão, a base, o fundamento da fé cristã. Calvino, por exemplo, quando ele abre as suas institutas, ele abre as institutas tratando do conhecimento de Deus, ou do conhecimento que nós devemos ter sobre Deus e do conhecimento que o homem deve ter sobre si mesmo, ok? Então, nas institutas, Calvino ele coloca esse tratamento do conhecimento de Deus e Calvino ele apresenta isso de maneira muito interessante. Ele anteriormente ninguém havia iniciado por essa pressuposição básica e ele começa a trabalhar essa pressuposição básica do conhecimento de Deus como um entendimento no qual para Calvino o conhecimento de Deus é fundacional, é um conceito fundacional, é um conceito pelo significado que intenta abranger todos os outros conceitos no qual nós nos focalizamos. Ou seja, toda a nossa teologia, tudo que nós construímos, tudo que nós partimos, os nossos pressupostos, eles nascem desse conhecimento que nós temos de Deus. Daí a necessidade de estudar a doutrina do conhecimento a respeito de Deus. Muito bem, vamos entender agora a base para os crentes, né? A base do crente para a cognoscibilidade de Deus, né? Que Deus é cognoscível. Quais são os fundamentos que devemos crer na cognoscibilidade de Deus, né? Quais são as bases que nós podemos argumentar em prol da doutrina da cognoscibilidade, que Deus pode ser conhecido? Primeiro, é que Deus é representado na Escritura Sagrada como revelando-se a si mesmo. Você lê toda a Escritura e você descobre que toda a Escritura é uma autorrevelação de Deus. Lembre-se, por exemplo, do dito de Berkhoff, quando Berkhoff diz que quando vai estudar o ser de Deus, tem que partir de duas primeiras premissas. Primeiro, que Deus existe, e segundo, que ele se revelou em sua palavra. Então Deus ele se auto-revela ao seu povo. Aqui é o interessante porque aqui a verdadeira ideia de revelação envolve o conceito de que Deus ele se descortina a nós, ele não se oculta a nós, ele se revela a nós. Esse ato de revelar é um ato que Deus traz conhecimento a respeito de si mesmo ao homem. Muito bem, e isso é importante para a gente. Assim, a existência da revelação de si mesmo é um testemunho no qual ele marca a si mesmo como objeto de nosso estudo. Então Deus, ele como objeto do nosso estudo, ele se revela ao homem. E daí é encontrado especificamente no interesse do homem em conhecer mais a Deus. Então, a primeira questão, o primeiro fundamento, a primeira base, o primeiro fundamento para entender que Deus é cognoscível, primeiro que a Escritura apresenta Deus como se auto-revelando ao seu povo. Segundo, que este conceito ele é confirmado pelo fato de que o homem foi feito à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 26. E esse fato aqui de Gênesis capítulo 1, verso 26, que é bem interessante, olha que coisa curiosa você tem aqui no texto, né? Ele diz assim no texto: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então a ideia aqui é que Deus, ele de fato, ele
criou o homem para ser a sua imagem. Ao colocar isso, Deus ele apresenta seu próprio reflexo. Assim, esta imagem como Deus deseja distinguir o homem de todas as demais criaturas. Essa imagem é colocada para Deus distinguir o homem das demais criaturas que envolve na criação, que está presente na criação. Então o homem é diferente das demais criaturas. Esse é o ponto importante que a gente precisa considerar, ok? Assim, quando o homem assume a imagem de Deus, ele inclui o elemento do conhecimento de Deus. Ou seja, quando o homem tem esta imagem, ele é a imagem de Deus, alimenta-se nele o conceito da própria imagem de Deus, sendo algo que transmita o conhecimento. Por exemplo, o texto de Colossenses capítulo 3, verso 10. Colossenses capítulo 3, verso 10. O apóstolo São Paulo ele coloca uma coisa interessante aqui pra gente. Colossenses 3:10 diz assim a palavra do Senhor: olha o que diz: e vos revestis novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, você tem a palavra aqui, pleno conhecimento, a palavra epignosis, que aparece na língua grega, descreve um conhecimento da pessoa de Cristo. E você é transformado conforme a imagem daquele que te criou. Então, ele usa o conceito de Betsalmo, que é o conceito de imagem, aplica a nova regeneração, a nova identidade que tem em Cristo, revelando que a imagem de Deus comunica algum conhecimento a respeito de Deus e da sua obra redentiva. Muito bem. E por fim também nós temos o outro critério, o outro fundamento, é que a Escritura afirma diretamente que o homem pode conhecer a Deus, que o homem pode conhecer a Deus. No fato de asserção, é fato de que todo homem, ele fica sem justificativa, mesmo não regenerado, ele tem um conhecimento de Deus. Por exemplo, Romanos capítulo 1, voltando à sua Bíblia, para Romanos capítulo 1, versos de 19 a 21. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos visíveis e invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso os indesculpáveis. Ok? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e não lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então eu tenho aqui nesse texto, de maneira muito nítida, o conceito de que Deus ele se dirige a todo o gênero humano para se tornar conhecido a este gênero humano. E ele o faz através das obras da criação e da providência, como nós vimos na aula anterior. Então, ao fazer isso, ele usa a criação como um todo para comunicar alguma coisa a respeito de si mesmo. Muito bem. Então, aqui nós temos, de fato, que todo ser humano ele tem um conhecimento de Deus, ok? Um conhecimento de Deus como fundamento da sua existência. Agora, é bom lembrar também que Deus é revelado em ambos os testamentos, quanto à questão do conhecimento de Deus, como o Senhor. E, em particular, Deus aponta de forma crítica para a história da redenção, quando ele usa a expressão eu sou o Senhor, Eu sou o Senhor. Eu sou. Quando ele apresenta isso lá em Isaías 41, verso 4, Isaías 43, verso 10, Isaías 43, verso 13, Isaías 43, verso 25, Isaías 44, verso 6. Então, essa expressão eu sou recorre exatamente ao conceito de que Deus, ele se auto-revela ao ser humano de maneira compreensível, de maneira ao homem compreender, de maneira cognoscível. Deus ele pode ser, de fato,
é conhecido, ok? Muito bem. A outra questão que eu preciso colocar é o seguinte, que o conhecimento do cristão é muito mais profundo que o conhecimento de um descrente a respeito de Deus. E aí a gente lembra João capítulo 17, verso 3. João 17, verso 3. Aqui em João 17, verso 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam, Deus único verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o conhecimento de Deus é algo importante e notório na vida da família cristã, ok? E aí é interessante porque quando ele coloca isto, né, que a ideia é exatamente, ou seja, qual conhecimento é possível somente aos que creem aqui, que conheçam a Ti como Deus único verdadeiro e Jesus Cristo quem enviaste. Então a vida eterna é aqui, esse conhecimento aqui é destinado aos eleitos, aos crentes em Jesus. Ele novamente expressa uma declaração de que Cristo fala dos homens conhecendo a Deus, o qual conhecimento de Deus está presente em ambos os testamentos e é suficiente para apresentar a existência, a soberania e a grandeza de Deus. Isso me leva para o caráter do nosso conhecimento em relação a Deus. Na moderna filosofia, particularmente desde Kant, tem havido uma questão sobre como o homem pode conhecer a Deus realmente. Segundo Kant, nós não podemos conhecer os pensamentos como eles de fato são, ou seja, ele usa a expressão neumena, né? E também mais que nós podemos conhecer tudo de maneira através do fenômeno, fenomenologia, ok? Em si própria. A Ritchell, seguindo a mesma ideia, postula também que a fé não é teórica de julgamento, não é teorizada pelos julgamentos. A sua existência apresenta julgamentos, os valores de julgamento. Assim, nosso conhecimento de Deus é dito como sendo uma espécie de conhecimento subjetivo. E nós não conhecemos como Deus de fato conhece, mas somente conhecemos aquilo que de fato Ele deseja que nós conheçamos. E aí não entra a categoria de pensamento, se Deus pensa como eu penso, eu estou falando como Deus conhece. Deus conhece alguma coisa infinitamente maior do que eu conheço, ok? Agora, entramos na incompreensibilidade de Deus. O que é a incompreensibilidade? Bem, o termo incompreensibilidade é um termo que vem diretamente do latim, incompreensibilitas, né? Assim, o termo tem um duplo sentido. De um lado, pode se referir como algo a ser contado, né? Algo a ser colocado, algo que não pode ser contido, algo que não pode ser mantido. Assim, aplicado na teologia, de maneira metafísica, descreve a imensidão de Deus. Ou seja, quando eu falo de incompreensibilidade, é que o finito não pode abarcar todo o conhecimento do infinito, ok? Mas Deus implementa isso na Terra. Então, os céus dos céus continuam sendo eles, a revelação de Deus. Assim, Deus de fato constrói uma revelação a partir da incompreensibilidade, apresentando Deus como absoluto e soberano nesta questão. Então, geralmente, quando falamos de incompreensibilidade, os termos que os teólogos usam para referir-se a este último mecanismo, geralmente, né, de não entendimento exaustivo. Então, o que é a incompreensibilidade? Eu não tenho um conhecimento exaustivo da pessoa de Deus. Eu não conheço Deus nos seus detalhes, na sua essência, na sua grandeza como todo. Eu não sei até quanto Deus é ou por quanto Deus é. Eu não sei nada disso. Muito bem. E a ideia teológica de incompreensibilidade? Nós temos visto que a Escritura ensina que nós podemos
de fato, podemos conhecer verdadeiramente a verdade de Deus. E assim também o nosso conhecimento se torna limitado. Então não é apenas a pressuposição de você conhecer alguma coisa, mas o que você está conhecendo, quem você está conhecendo nesses estudos que é o ser de Deus, ok? Então essa é a ideia aqui da teologia da incompreensibilidade. Um outro aspecto que a gente pode considerar agora é a incompreensibilidade como um atributo de Deus, né? Então nós vamos considerar a incompreensibilidade como um atributo de Deus. Então, quando eu falo dessa questão da incompreensibilidade de Deus agora, eu vou tratar de alguns aspectos importantes. Por exemplo, vamos trabalhar aqui a incompreensibilidade de Deus como um atributo. A incompreensibilidade, ela não é um atributo essencial de Deus, tá? Isso aqui é importante. Porque Deus, ele não é incompreensível a si mesmo. Então, quando eu falo de incompreensibilidade, eu estou falando da minha relação com o divino, de que eu não conheço exaustivamente a Deus. Então, quando eu trabalho essa ideia, eu estou dizendo o seguinte, que Deus, ele não é incompreensível a si mesmo, porque as outras pessoas da divindade compreendem umas às outras, tem um conhecimento exaustivo umas das outras. Então, assim, quando nós trabalhamos essa ideia, reportamos-nos para aquele texto lá de 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 2, verso 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então é o Espírito Santo que conhece de maneira exaustiva o próprio ser de Deus. Então, quando eu falo de incompreensibilidade, do que eu estou falando? Eu estou falando dele como atributo, mas que tipo de atributo? Um atributo inerente ao ser de Deus, um atributo que ele usa como para revelar que ele é um ser que de fato é conhecível, mas nem todo mundo tem acesso a todos os pensamentos de Deus de maneira revelada, ok? Então esse é um elemento importante que a gente precisa considerar. E por fim, a incompreensibilidade de Deus, ela é absoluta. Que Deus se mantém incompreensível, isso é claro. Mas isso implica dizer que ele mantém nessa incompreensibilidade a relação entre Criador e criatura. Que quanto mais conhecemos sobre Deus, quanto mais nós sabemos sobre Deus, mais nós passamos a entendê-lo. E ele continua excelsamente incompreensível, porque nós não podemos explicar toda a natureza da divindade, ok? Muito bem. Então é isso que nós queremos colocar para vocês sobre a incompreensibilidade de Deus. O segundo aspecto do nosso estudo de hoje, nós vamos trabalhar também a revelação de Deus em seus nomes, né? A revelação de Deus em seus nomes. Muito bem. Nesse momento nós vamos trabalhar examinando a revelação de Deus que tem sido
objeto de nossos estudos e os nomes que ele tem se revelado através da Escritura Sagrada. Então, os nomes com os quais Deus se revelou precisam ser examinados à luz da Escritura Sagrada. Primeiro, vamos entender o significado dos nomes de Deus. Veja só, o significado original do termo hebraico Shem, a palavra Shem, é provavelmente um sinal ou de maneira distinguida uma marca. No grego você tem a palavra onoma e no latim você tem nomen mei, né? Nomen, no qual é derivado da palavra grow, indicando que pela qual os objetos do nosso conhecimento devem ser exatamente trabalhado, examinado, porque é exatamente isso aqui. Um nome assim é apresentado como uma pessoa ou um objeto pelo qual nós passamos a conhecer. Então a Bíblia usa nomes que são não apenas atribuições a algo arbitrário, né? A Bíblia não usa nomes que sejam simplesmente arbitrários, mas aqui é interessante porque geralmente os nomes que são dados, eles dão atribuições às pessoas ou novas vocações, novos ofícios, indicam a mudança na vida daquele que carrega aquele nome. Então, esse é um ponto importante. Frequentemente a Bíblia dá significado aos nomes e a razão para isto está ligado a um ofício, a alguma coisa desenvolvida por aquela pessoa. Então, como nós vimos que Deus se faz conhecer por meio da criação, ele é cognoscível, e ele também se dá a conhecer por meio dos sinais e exemplos que ele coloca para nós, como seu nome e tudo mais. Por exemplo, Adão, ele nomeia os animais de acordo com a sua natureza. Frequentemente a Bíblia dá o significado do nome e da razão pela qual aquilo deve ser feito por aquela pessoa. Por exemplo, Eva. Então, Eva, no capítulo 3, capítulo 3 de Gênesis, verso 20. Capítulo 3, verso 20. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Então, Eva recebe o nome de mãe da vida. O nome de Eva significa mãe da vida. Ou seja, ela passa a ser a mãe de todos os viventes. Então, os nomes, eles são dados no Antigo Oriente Próximo para descrever um episódio nítido na vida de uma pessoa que envolve na história bíblica, ou para definir alguma coisa na história da redenção. Muito bem, um outro elemento importante frequentemente a Bíblia dá esses nomes exatamente para isso. Por exemplo, Caim, no capítulo 4, verso 1, né, de Gênesis, ela fala assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e essa concedeu a luz a Caim e disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ela atribui o ato redentivo daquele redentor de Gênesis 3,15 à pessoa de Caim. E nós vemos claramente que Caim não é, e no momento, semente da mulher, mas semente da serpente, ok? No caso de Sete, no capítulo 4 de Gênesis, verso 25, o nome de Sete é dado. E tomou, pois, Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu um descendente no lugar de Abel, que Caim o matou. Você tem também o caso de Noé, no capítulo 5, verso 29 de Gênesis, nos dito assim: pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, pôs-lhe o nome de Noé,
Esse nos consolará dos nossos trabalhos, das nossas fadigas, das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então, Noé significa consolação, a esperança consoladora que o casal edênico estava procurando ao longo da história. Então é exatamente isso que vai ter dentro do nascimento de Noé. A Torre de Babel, por exemplo, no capítulo 11 também tem um detalhe importante aqui. Torre de Babel, capítulo 11, verso 9, diz assim: chamou-lhe-se, pois, por isso o nome de Betel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem, né? Desculpem, Betel não, Babel. Chamou-lhe, pois, por isso o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Esaú e Jacó, também nós temos exatamente um relato sobre eles, no capítulo 5 de Gênesis, verso 29. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: ok. Então você vai ter lá também os outros nomes que vão aparecer na história da redenção. Moisés, Êxodo capítulo 2, verso 20, 2, verso 10, Êxodo 2, verso 10. Eita, pega. 2:10. Vendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual passou ele de ser filho. E essa lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então, cada nome na Escritura, ele tem um sentido, tem um significado. Não é diferente, por exemplo, nos nomes de Deus que revelam o seu caráter e a sua própria pessoa. Assim, é especialmente evidente que, quando organizado este fato, Deus aponta os nomes no qual ele é chamado. Então, em cada nome no qual Deus é chamado, ele tem um propósito no qual ele é chamado, ok? Vamos seguir aqui para a classificação, vamos para a questão dos nomes de Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento eu vou ter o nome de Deus aí, Elohim, aliás, Elohim e Eloá. Vamos lá. O simples nome de Deus é da palavra El. Isso exatamente, etimologicamente, há um certo... Na verdade, exatamente etimologicamente dessa palavra, ela é incerta. Ainda existem algumas sugestões, por exemplo, de El, como preposição, significando para... Outros usos são encontrados de várias outras formas, de outras situações. Por exemplo, quando eu digo que a passagem na qual o Salmo 19, verso 1, coloca para nós uma declaração sobre a glória de Deus, assim Neemias 9, verso 32 também diz que o nosso Deus Elohim é grande em majestade e em terríveis glória. Então, assim, o nome de Deus carrega a pressuposição do juízo, da guerra, do caráter, da pessoa, da essência da divindade. Isso é importante para a gente considerar, ok? O segundo nome que a gente tem é o nome de Yahvé, ou Yahvé, significa Senhor. Assim, o segundo nome de Deus é usado nas páginas da Bíblia, e o primeiro a ocorrer em 1649. Então eu tenho aqui o nome de Deus sendo exatamente esse nome, esse tetragrama que você conhece. E os judeus do passado, eles não pronunciavam o nome, e eles usavam duas palavras, duas letras, duas vogais de Elohim, né?
e de Adonai. Eles usavam um termo pelo outro quando estavam escrevendo o nome sagrado, acabaram criando esse tipo de instrução. Mas é uma obra sem precedente, de fato. A gente precisa considerar isso como uma reflexão profunda. Porque você pega a Bíblia, você tem lá Senhor, em letra garrafal. Depois você tem Adonai, depois você tem Elohim. Qual é o nome pelo qual Deus deve ser chamado? Por aquele que eu entendo ser o nome de fato, o nome Yahvé. Tomando emprestado as letras do alfabeto considerando exatamente esta questão do conhecimento do Senhor através do seu nome Yahvé. O outro nome é o nome Adonai. A palavra Adonai vem da palavra Adon, que significa Senhor. O nome Adonai, conforme foi bem divulgado, né? Então, conforme veio desde o tempo de Adão, significando que o mestre deveria ter uma regra, um padrão e tudo mais. Ele é o Senhor. Então, quando ele fala de Adonai, eu estou falando daquele que é Senhor de vivos e daquele que é Senhor de mortos. É aquele que determina a vida e a morte do escravo. Esse é o sentido da palavra Adonai. Agora também você vai ter, e aí você vai ter na Escritura alguns textos, por exemplo, Êxodo capítulo 3, verso 12, Êxodo 21, verso 15, verso 5. A vida, de muitas maneiras, usa uma linguagem falando desta forma, ok? Em várias passagens que indicam a soberania de Deus. Muito bem. Chegamos agora aos nomes compostos de Deus com El. Então você tem aí os nomes compostos, né? Por exemplo, El Shaddai. El Shaddai significa o Deus Altíssimo, El Shaddai. Não são somente palavras individuais que servem como nomes de Deus, mas há também um grande número de frases e palavras no qual ela tem sido designada como palavras compostas, né? A gente chama de palavra composta. El e Yahvé como algo adicional da palavra que descreve um aspecto da natureza de Deus. Então, El Shaddai aponta para um aspecto da natureza de Deus. O termo El Shaddai é característico do período patriarcal e ocorre em praticamente todos os textos do Antigo Testamento. 6 vezes no Pentateuco, né? E 11 em Ezequiel. Gênesis capítulo 17, verso 1, Gênesis capítulo 28, verso 3, Gênesis 25, verso 11, 43, 14, 43 e 14, verso 48 e 3. Êxodo 6, 3, Ezequiel 10, 5. A breve forma Shaddai pode muito bem servir como disframe por umas 30 vezes. É usada no Antigo Testamento, usada 30 vezes. John Frame lembra disso, né? Então, no livro de Salmos 68, verso 14, Salmo 91, verso 1, e nos profetas existem também 3 ocorrências. Isaías 13, 6, Joel 1, 15, Ezequiel 1, 24. Ainda tem mais o livro de Ruth, que a gente ainda não trabalhou pretende, na verdade, trabalhar com ele, ok? Então, o que a gente conclui aqui? É que, como o conceito etimológico da palavra deriva de Shaddai, significando poder, pleno poder ou destruição. A ideia aqui é que Deus é o pleno poder do povo pactual, aquele que dá o pleno poder ao povo pactual, como todo quando ele usa a expressão El Shaddai. O próximo nome é a palavra El Elyon. Assim, a verdade que é traduzida por Most High God, Elyon, é derivada da forma Alá, significando subir para cima. Isso é usado na performance de pessoas, no uso do nome de pessoas e tudo mais. Os 2 nomes que ocorrem em esta expressão está lá nos textos de Êxodo, de Salmos, capítulo 1, capítulo 91, verso 1. Então, Salmo 91, verso 1, vamos ver aqui o que diz. Salmo 91, verso 1.
O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Então, o nome de Deus, o Altíssimo, né, aponta exatamente para essa necessidade, essa relação, esse relacionamento. Ok? Muito bem. O próximo nome é o nome El Olam, Everlasting God, ou seja, Deus é eterno. Assim, no uso comum do nome Deus, a palavra Olam é variamente traduzida em inglês por Everlasting ou Evermore. Old significa tempo antigo, antecedente. Então, a palavra, ela é exatamente uma palavra que fala que Deus ele é eterno ao longo de todas as suas páginas. O próximo tema é El Roi, né? O Deus que vê. Esse título ocorre umas 50 vezes no Antigo Testamento, ok? E foi falado por Agar, né? O Deus que vê. Então você conhece, por exemplo, Gênesis capítulo 16, verso 3, quando Agar é expulsa e ela deixa Ismael para morrer e ela clama ao Senhor e de repente ela avista Moabes no meio do deserto. Muito bem. E assim existe estas visões sobre a questão da ceia. Aqui tem o El Gibor, o Mighty God. Esse particular nome ocorre no qual, Isaías 9,6, onde uma referência à divindade na qual Deus, né, na qual ambos projetam esta ideia, ok? Então eu tenho essa ideia de apresentar ao público esses nomes de Deus para que a gente possa compreender melhor o seu caráter e sua essência. Ok. Compondo nomes com o nome Yahvé. Yahvé de Sabaoth. Geralmente essa expressão Yahvé de Sabaoth descreve o Deus que é Senhor de guerra, aquele que é guerrioso, aquele que é belicoso, aquele que briga demais. Então esse é o símbolo anterior que a gente tinha. Ok? Muito bem. O próximo nome é Yahvé Jireh. Yahvé Jireh significa que Deus ele é objeto da provisão de Deus. Depois dos anjos, o Senhor ser provido, digamos, o anjo do Senhor também, ele era usado para prover exatamente essa mesma relação com o nome de Deus. Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Em Êxodo capítulo 15, Êxodo 17, verso 15, Êxodo 17, verso 15. Aqui, pronto. Êxodo 17, verso 8. É 17:15 diz assim: Moisés edificou um altar e lhe chamou o nome de Esta é minha bandeira, ou seja, o Senhor é minha bandeira. Aqui é Yahvé Nissi, então Deus é a nossa bandeira. Então Deus é a nossa bandeira. Ao colocar Deus como nossa bandeira, indica que Ele é a nossa vitória, aquele que dá vitória ao seu povo. Esse é o conceito da revelação, ok? Essa aqui é a Júlia que está aqui me fazendo companhia, né, papai? Eu estou me fazendo companhia aqui, gente. Muito bem, deixa eu me localizar aqui mais uma vez no meu script aqui. Muito bem, nós falamos em compatibilidade, vamos agora, estamos tratando dos nomes de Deus. Eu estava na igreja. Tá na igreja, foi? Sim. Vamos lá, então eu tenho aqui também...
Então nós vemos Yahvé Nissi, que o Senhor é a nossa bandeira. E eu tava no... Agora vamos ver aqui a expressão Peraí. Peraí, Júlia. Ok, agora o próximo elemento, agora o próximo nome que a gente pode... a gente está falando sobre Yahvé Tsabaoth. Yahvé Tsabaoth. Oh, meu pai. Yahvé Tsabaoth. Yahvé Tsabaoth significa aquele Senhor que é o Senhor da guerra, aquele que é belicoso, aquele que guerreia pelo seu povo. Aqui a questão tem sido examinada dessa forma, né? Que Deus se refere tanto a anjos nos seus termos, como também exércitos como um todo. Então Deus ele usa os exércitos para fazer a sua disciplina. E aí você vai ter lá a 1 Samuel capítulo verso 1, 13, que é usado frequentemente nos profetas, para descrever a Yahvé Tsabaoth, o Senhor dos exércitos, aquele que é o Senhor soberano de todas as coisas. Yahvé Jireh. Yahvé Jireh, gente. Yahvé Jireh, aqui, pai. Ok. Yahvé Jireh significa que Deus é aquele que provê, como nós já vimos, né? Ele é o que providencia aquilo que é necessário. Deus é o Deus da provisão, é salvador dos pecadores. Gênesis capítulo 23, verso 14. Gênesis 23, verso 14. Gênesis 23, 14. Gênesis 23, 14. Peraí, Júlia, deixa eu ver aqui, Júlia. Gênesis 23, 14. Respondeu Efron, né? É isso mesmo? Gênesis 23, 14. É isso mesmo. Meu Senhor, ouve. Ouve-me. Um terreno de 400 ciclos de prata entre mim e a sepultura tua morta. Então aqui você tem ali o Deus da provisão, que é o Deus que aparece na Escritura como aquele que providencia todas as coisas. Muito bem, vamos chegar aqui na... Eu não sei por que o Morford Smith faz referência a esse texto, porque esse texto não faz nenhuma relação direta com a questão da provisão, ok? Muito bem. Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, nós já vimos. Agora, Yahvé Rafá. Yahvé Rafá, gente, é o Senhor que cura, né? É o Senhor que cura. Depois de nós termos visto que, de fato, Deus ele anuncia a Israel sua revelação, sua graça, seu amor, ele agora é um Deus que, de fato, é um Deus que cura as feridas. Por exemplo, Yahvé é aquele que salva o seu povo. Veja aí Êxodo capítulo 15, verso 26. Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. Larga esse gato, Juliana. Êxodo 15, 26, gente. Aqui, ó. Está escrito assim: E disse: Se ouvides atento a sua voz, a voz do Senhor teu Deus, e se fizeres o que é reto diante dos olhos do Senhor, e deres ouvido aos seus mandamentos, guardarás todos os seus estatutos, e nenhuma enfermidade virá sobre si. Enviarei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Yahvé Rafá. Quando coloca Yahvé Rafá, exatamente esse sentido, que Deus é aquele que cura, aquele que provê a cura, aquele que provê a instrumentalização da graça restauradora no seu povo, ok? Muito bem. E a expressão Yahvé Rohi. Yahvé Rohi é a ideia aqui a ideia de que o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor. Davi nos dá um título de nosso Senhor, mas é intimamente relacionado com a ideia de que a figura favorita dele na Escritura, que é Yahvé Rohi. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor.
E de maneira interessante, essa relação ela perpassa através das outras frases, apontando para relacionamento entre o povo de Deus e o Senhor. Como o povo sendo pastoreado, cuidado, tratado, alimentado pelo Senhor. Aí novamente em Ezequiel capítulo 34, verso 15, Deus, ele de fato assume para si a prerrogativa de ser o pastor do seu povo pactual. E no Novo Testamento você vai ter lá, João capítulo 10, Jesus se apresentando como o supremo pastor, assim como Deus o é. Cristo também o é, o supremo pastor do seu povo. Ok? Muito bem. Eu queria parar por aqui a nossa aula de hoje. Nós vamos continuar na próxima aula tratando sobre os nomes de Deus, com mais profundidade sobre a revelação que estes nomes faz de Deus a nós. Que Deus abençoe, Deus estenda graça sobre sua vida. Esse vídeo vai para o ar sem ser editado, porque eu estou em outro local, não estou na minha residência, então eu preciso postar esse vídeo para que você possa assistir. Deus abençoe e estenda graça sobre a sua vida.